Olá pessoal, tudo bom? Eu sou José Rodrigues, sou instrutor da Escola de Governo, tá? E estou hoje aqui para trazer para vocês o curso de Contabilidade Básica voltada para o setor público. Nesse primeiro módulo, né, que é o módulo 1, vamos apresentar alguns conceitos iniciais da contabilidade básica, né, voltada para o setor público, e algumas questões em relação à AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, Círculo Orçamentário, né, como é formado o orçamento público, e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que foi um instrumento que modificou a gestão dos recursos públicos a partir do ano 2000. Tá? Sobre os conceitos básicos, a contabilidade pública, né, a contabilidade voltada para o setor público, diferente da que é praticada, né, para as empresas privadas, né, a contabilidade comercial, ela visa a correta aplicação dos recursos públicos a fim de trazer o maior bem para a sociedade, né? Seu objeto de estudo, diferente do que pensavam há muito tempo atrás, é o bem público em si, né? É o patrimônio público, né? Antigamente se atribuía também o orçamento a esse objeto de estudo, mas como a contabilidade pública ela faz parte da contabilidade normal, né, das ciências contábeis, e o objeto de estudos das ciências contábeis é o patrimônio, então a contabilidade pública não poderia fugir desse viés, devia ser até o mesmo objeto. E isso veio a ser pacificado através da NBC número 16, né? NBC é Normas Brasileiras de Contabilidade, né, voltadas para o setor público. E essa número 16, ela trouxe vários argumentos, né, várias diretrizes para a contabilidade pública. E no item 1 dela, o 16.1, trata justamente disso, né, das disposições iniciais dessa norma, que pacifica essa questão do que vem a ser o objeto da contabilidade pública, né, que é o patrimônio público. Mas como ela cuida desse patrimônio? Ela cuida desse patrimônio desde do seu planejamento, né, que é o orçamento público, passando pela execução desse orçamento, né, por todo o período de execução do orçamento, até culminar na apreciação das contas, né. No exercício seguinte, nas empresas privadas existem, né, as maiores, acho que de grande porte, médio e grande porte, existem essa que tem conselho fiscal, essas coisas, existe a apreciação das contas por parte desse conselho diretor, coisa que não acontece, eu acho, nas empresas menores. Mas na administração pública, independente do tamanho dessa instituição, seja um pequeno município de um interior aí de algum estado, de um estado da federação, até de próprios órgãos do Poder Federal, todos os gestores públicos eles têm o dever de prestar conta, porque isso parte do princípio da transparência, né, que se tem que ter com a coisa pública, com os recursos públicos. Já vimos o objeto da contabilidade, regimes contábeis. Vamos lá agora para os regimes contábeis, né, dentro da contabilidade pública. Regime contábil é o tipo de forma como a gente registra as entradas, né, e as saídas, né, dos recursos dentro dos cofres públicos, né. Nós usamos a nomenclatura de regime de caixa quando um certo valor é retirado, né, ou adicionado, e ele tem por finalidade o registro naquela data específica, né? Tipo, vamos dar um exemplo para vocês. O imposto de renda, né? Imposto de renda, ele é um imposto que ele é pago em regime de caixa. Mas como assim, professor? Digamos que você está trabalhando, né, e você faria jus a um determinado, uma gratificação, um adicional, alguma coisa assim, algum tipo de provento. E que esse provento, se passaram meses e esse provento que era de direito foi se acumulando e não foi pago. Você solicita, né, ao seu departamento de pessoal e ele verifica que é de direito, faz os cálculos e vê que aquele montante daria R$7.000. Ele paga num determinado mês. Se aquele valor tivesse sido diluído,
correspondente aos meses passados que você deixou de receber, e essa conta fosse feita mês a mês, né, você veria que o desconto de imposto de renda que você vai descontar naquele exato mês seria menor do que o que é descontado quando você recebe 7 mil de uma vez e é calculado em cima daquele total, né? Espero que vocês estejam entendendo. Isso significa que o regime de imposto de renda ele é feito em regime de caixa. Ele leva em consideração aquele valor do mês, né? Aquele seu saldo do mês. Ele não identifica que aquele valor é um atrasado de meses anteriores. Ele só quer saber daquele mês. Tá? Diferente de outros tipos do regime de competência. Regime de competência é quando você leva em consideração o fato gerador, né? Se nessa questão que eu lhe falei, o imposto de renda fosse descontado sobre regime de competência, ele faria a conta inversa, ele faria a compensação mês a mês de como teria sido os seus descontos do imposto de renda se aquele valor tivesse sido decretado no mês correto, né? Mas como não, ele é por regime de caixa. E existe também o regime misto. Né? O regime misto é quando os fatos contábeis eles são registrados das duas formas, né? É quando eles são registrados para algumas coisas em regime de competência e para outras coisas em regime de caixa. Tá? No orçamento público, né, já é determinado que o orçamento é misto, né? Você pode ter a arrecadação de receitas feito através do regime de competência ou regime de caixa, e você também pode ter empenhos de despesas, né, gastos, também pagos por regime de competência e regime de caixa, das duas formas. Tá? Outra coisa também que é bom salientar é o exercício financeiro, porque todo essa arrecadação, esse planejamento de obtenção de recursos, empenho das despesas, ela é feita dentro de um exercício financeiro, né? Esse orçamento ele é feito para ser aplicado no exercício financeiro. E que período é esse? O que significa esse exercício financeiro? De acordo com o artigo número 35 da Lei 4.320 de 64, o exercício financeiro ele compreende ele se coincide com o ano civil. Tá? Ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Tá? Isso não significa que é o ciclo orçamentário, que é totalmente diferente. Tá? O ciclo orçamentário ele vai além do ano civil, porque, como a gente sabe, a gente tem um planejamento, a parte de planejamento do orçamento, que vem desde o ano anterior. A gente tem aquele orçamento para um ano, ou seja, o orçamento é feito no ano anterior. Se você tem um orçamento para um ano, ele tem que ser feito no ano anterior, para que esse orçamento seja aprovado, posto em prática no ano seguinte. E no ano posterior, ainda esse orçamento, depois de executado, você ainda tem a parte de análise do orçamento e prestação de contas. Então o orçamento ele não só acaba em um ano, né? O ciclo orçamentário ele não vai apenas em um ano. Muita gente confunde com isso. O exercício financeiro ele é um ano, ele é conhecido como civil. O ciclo orçamentário não, tá? Vamos lá para o orçamento público. O que vem a ser o orçamento público, professor? O orçamento público ele é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, mas isso não significa que o Poder Executivo é responsável por elaborar o orçamento de todos os poderes. Não. Tá? Cada poder elabora o seu orçamento, que vai ser integrado ao orçamento geral do Poder Executivo, que ele é o responsável por elaborar a lei do orçamento. Portanto, o Poder Executivo fica responsável pela elaboração do orçamento geral de todos os entes. O Poder Legislativo ele fica responsável pela análise e aprovação desse orçamento, que posteriormente segue para a sanção e publicação do Executivo. Pessoal, agora vamos ver os princípios do ciclo orçamentário, tá? Dentro do orçamento público. O orçamento público em si é uma lei, né? A lei orçamentária anual, a LOA. E todas as leis do ordenamento jurídico, elas seguem alguns princípios. O orçamento, a lei orçamentária anual não fugiria essa regra, né? Ela possui sim alguns princípios e eu vou explicar para vocês de uma forma, eu espero que fique bem claro, né? Vou utilizar exemplos no que couber para ver se assim fica mais fácil para vocês entenderem. Temos o princípio da anualidade ou da periodicidade. Esse princípio da anualidade ou periodicidade, ele determina que a lei orçamentária anual ela tem que ser feita para o período de um ano,
tá? Ela não pode ultrapassar esse período de um ano. Ela tem que ser feita para exercício financeiro, né? Que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E o da periodicidade é que todo ano tem que ter a sua lei orçamentária anual. Você não pode gastar nada sem que esteja previsto nessa lei. Então, para que no exercício você fez uma lei e promulgou ela para o exercício seguinte, você executou aquela lei, já tem que planejar a próxima lei orçamentária. Ela tem que ser periódica. Você não pode ficar em nenhum espaço de tempo descoberto de um orçamento. Temos o princípio da unidade, né, ou totalidade, que determina que o orçamento ele tem que ser único, né? Não pode haver mais de um orçamento público, né? Aí você me pergunta, mas professor, como se o orçamento público ele é de única e exclusivamente, né, direito de proposta pelo executivo, como é que os outros poderes, como o judiciário e o legislativo, vão poder gastar alguma coisa? Onde é que fica o orçamento deles? Aí eu respondo para vocês, o orçamento desses outros poderes também vão constar no orçamento do poder executivo. Cada poder ele vai elaborar o seu orçamento, né? Vai enviar durante a fase de planejamento para o poder executivo, que vai compor, vai juntar todos esses orçamentos numa lei orçamentária só. E essa lei vai ser devolvida para o legislativo para que seja analisada, aprovada e depois publicada, né? Autorizada para que seja implementada na verdade. Então, todos os entes que dependem de orçamento, seja não só da administração direta, mas da indireta também, que sejam controladas pelo Poder Executivo, eles têm que constar desse orçamento público, tá? Temos o princípio da universalidade, ou seja, esse princípio da universalidade ele determina que o orçamento ele tem que englobar tudo, né? Ele tem que englobar todas as receitas e tem que estimar todas as receitas que ele vai arrecadar e tem que também estimar todas as despesas que ele vai empenhar, tá? Nada pode ficar de fora do orçamento, tá? Existem sim alguns casos que ficam que ficam lá, que podem ser gastos, como os restos a pagar, né? Que na verdade eles não ficam fora do orçamento de forma geral, né? Eles estão dentro do orçamento do exercício anterior, foram coisas que se deixaram de pagar com os recursos obtidos e estimados no exercício anterior que ficaram para o exercício seguinte, né? Obrigações que ficaram para ser pagas no exercício seguinte. Mas não necessariamente elas ficam fora do orçamento, elas ficam fora do orçamento vigente, mas não necessariamente fora de orçamento, ok? Temos a questão do orçamento bruto, né? Nesse princípio ele determina que todas as receitas e todas as despesas elas têm que constar dentro do orçamento de forma total, né? Elas não podem ser valores deduzidos de imposto ou valores deduzidos de algum outro tipo de tributação, tem que constar desses valores totais, né? Isso assim evitaria que os valores se parecessem pormenorizados, né? Assim, diminuídos da quantidade real que está sendo gasta, né? E assim burlaria a questão da fiscalização e até acompanhamento desses gastos por parte dos órgãos de controle e da própria população, né? Que tem o direito de acompanhar esses gastos. O princípio da não afetação ou não vinculação das receitas, né? Que é outro muito importante e é um ponto muito sensível. Por quê? Porque na parte de não afetação, de que trata esse princípio, as receitas que são estimadas para aquele exercício, elas não podem ser afetadas através de uma renúncia indevida, né? Mas como assim, professor, uma renúncia indevida assim, de receita? Digamos que o gestor municipal, que o gestor de determinado órgão, ele pretenda arrecadar de imposto um valor X, né? E já existem despesas também estimadas para ser gasta com aquele valor, né? De forma a equilibrar, né? Digamos que você está pensando em arrecadar R$1 milhão, você já tem R$1 milhão destinados de despesas destinadas àquele valor. Mas digamos que para poder agradar ou para poder uma manobra econômica, né? Até de marketing também mal pensada, esse gestor decida conceder abatimentos nesse imposto ou diminuir a alíquota ou dar desconto, né, nesses valores, sem levar. Isso geraria um impacto
no orçamento, porque você vai diminuir a quantidade de valor que você pretende arrecadar, mas as despesas continuam lá, né? Já fixadas para poder ser gasta com aquele valor que esperaria ser arrecadado. Né? E isso gera um rombo no orçamento público. Por isso, essa renúncia de receita é algo sensível. Ela não pode ser feita assim, de forma discricionária. Ela tem que ser feita também através de lei, que deve seguir o mesmo rito da lei orçamentária anual, né? Ela tem que passar pelas casas legislativas, né, competentes para isso, tem que ser analisado a fundo, né, por técnicos competentes e ver se vai ser aprovada ou não aprovada para publicação, né, levando em consideração o impacto que essa renúncia vai gerar, como também a não vinculação de receitas. O que é não vincular receita? É você não vincular determinado valor que está entrando por determinado imposto, né, seja na questão municipal ISS ou IPTU, a determinado serviço, porque isso limita limita, assim, amplia o risco de não prestação de um serviço. Como assim? Digamos que se você vincular, né, as obras urbanas, né, de pavimentação de rua, de limpeza de galerias, a única e exclusivamente a arrecadação do IPTU, você pode, se houver uma baixa de arrecadação, você pode deixar de prestar aquele serviço, né? O que não acontece se você diversificar a base de custeio, né? Todo o valor geral de que for arrecadado vai ser distribuído para todos os serviços que esperam ser prestados à população. O princípio da discriminação ou não especialização. O princípio da discriminação ou da especialização. Esse princípio ele determina que as despesas sejam classificadas em um nível que seja de fácil compreensão pela população, né? Porque você tá lá, você pode fazer um relatório de estimativa de receitas e de especificação de despesas que fique muito solto lá. Você bota lá obras públicas. Mas que obras? Como é que a população vai fiscalizar essa questão das obras? Como a população vai fiscalizar essa questão dos gastos se eles não forem lá discriminados de forma bem objetiva lá dentro da lei orçamentária? Então isso tem que ficar lá. O princípio da especialização e da discriminação, ele vem para a questão também da transparência, né? Da honestidade do gestor na transparência das informações com a população, né? Tem o princípio também da exclusividade. Esse princípio ele determina que a lei orçamentária anual ela deva ser única e exclusivamente para conter a estimação de obtenção de receitas, como também a estimação de despesas que serão empenhadas para aquele exercício. Nada além disso, né? Lógico que existem também alguns planos B, que a gente diz assim, que são as autorizações para contratação de crédito junto com instituições financeiras, né? Como pode acontecer em qualquer orçamento, de inesperadamente não se conseguir atingir o nível de receita esperado para poder suprir as despesas. O que isso pode, qual seria o plano B para isso? Seria uma prévia autorização para a contratação de crédito, né, para pegar empréstimo junto a algumas instituições financeiras e assim conseguir contemplar, né, o orçamento. Mas isso também, existem vários parâmetros dentro da própria lei de responsabilidade fiscal que também devem estar lá alinhados dentro da lei orçamentária anual, né? Existem limites para isso, limites da dívida pública que o gestor ele pode atingir. E o princípio do equilíbrio. Esse princípio do equilíbrio dentro da lei orçamentária anual determina que você não pode planejar gastar mais do que você vai arrecadar. Isso é óbvio, né? Ele pretende manter o orçamento público lá equilibrado, a balança não pendendo para um lado, né? Assim, o lado do gasto, o lado negativo, né? Você tem que prever que a balança vai ficar em equilíbrio, que você vai conseguir arrecadar o suficiente para os gastos que você pretende desembolsar naquele exercício. Vamos agora para o ciclo orçamentário, tá? O ciclo orçamentário ele compreende 4 fases, né? Que são a fase de elaboração, de estudo e aprovação, execução e avaliação. Na fase de elaboração é a fase que o Poder Executivo ele começa a arrecadar as informações necessárias
para poder compor a lei orçamentária anual, né, que vai ser utilizado, o orçamento que vai ser praticado no exercício seguinte, tá? Então, digamos que você ainda está no ano anterior, você começa a se comunicar com os outros poderes, né, do seu ente, começar também a se comunicar com todos os órgãos, né, da administração direta e também com as diretorias da administração indireta, né, das empresas vinculadas ao Poder Executivo, com a finalidade de obter as informações necessárias para compor esse orçamento, né? Fazer um estudo para poder elaborar esse orçamento. A fase de estudo e aprovação da Lei Orçamentária Anual é quando essa lei, após elaborada, né, pelo Executivo, ela é encaminhada ao Legislativo. Dentro lá da Casa do Legislativo existem comissões, né, que tratam de diversos assuntos. E um desses assuntos é o orçamento público, né? Essa comissão que tem a responsabilidade de analisar o orçamento público, a Lei Orçamentária Anual, ela vai estudar, né, vai analisar a fundo e vai ver se esse orçamento ele é coerente, né, com a realidade. E vai determinar a sua aprovação, tá? Ou suas ressalvas, né? Se tiver ressalva, ele volta para o executivo lá para revisão, né, e adequação das ressalvas, que volta depois de aprovado esse orçamento, ele segue para a parte de publicação e se torna executável, tá? Ou seja, ele passa para a fase de execução, que se inicia no primeiro dia do ano, né, 1º de janeiro. E vai seguindo sua execução até o dia 31 de dezembro, tá? Depois desse 31 de dezembro, o orçamento ele não acabou, ainda vai para a parte de avaliação, né? Que nessa parte de avaliação, ele vai ser estudado, né, para ver os pontos positivos e negativos que houve desse orçamento, para ver se os objetivos esperados para ele foram atingidos, se as metas e índices que se pretendiam chegar e atingir, eles foram alcançados. E assim sucessivamente, porque esse é um ciclo mesmo, como eu falo, o ciclo orçamentário ele não para de girar, tá? Assim que você acaba um orçamento, você já tem que planejar o próximo. Então até essa parte de avaliação ela se torna um pouco não muito seguida, né, por parte dos gestores públicos. Essa parte da avaliação ela não tem muito espaço. Quando você acaba de executar um orçamento, você já está no planejamento de outro. Principalmente quanto maior for esse órgão, esse ente da federação, mais complicado e mais demorado é a junção, a arrecadação dessas informações para a elaboração da lei, tá? E essa tramitação entre legislativo e executivo, estudo e aprovação, ressalvas e outras coisas, elas têm um calendário específico que tem que ser seguido, tá? Sob pena de responsabilidade, tanto por parte do executivo quanto do legislativo também, né? Eles têm um prazo para receber e para devolver, do mesmo jeito que o executivo ele tem um prazo para enviar, né, e um prazo para responder às ressalvas que porventura possam ser colocadas em relação à lei, tá bom? Outro ponto que é bom falar com vocês é sobre o orçamento-programa. O orçamento-programa é um modelo de orçamento, né, que ele foi instituído desde a Lei 4.320 de 64. Porque assim, o orçamento, existem vários tipos de orçamento, mas o orçamento-programa ele traz um viés estratégico para o gestor. Por quê? Porque ele pega parte do que foi planejado, né, e transforma em metas. Ou seja, você não vai gastar simplesmente aquele dinheiro único e exclusivamente só pensando em manter o serviço público, né, em manter os postos de saúde abertos ou manter as escolas funcionando. Você tem índices para poder atingir, você tem índices de evasão escolar para diminuir, né, e índice de desempenho da educação para poder atingir, né, para poder evidenciar a melhora no ensino e a qualidade. Você tem também índices em relação à saúde, com programas de vacinação, com programas de assistência básica à família,
de doenças sendo erradicadas e outras coisas para poder atingir. Do mesmo jeito que também existem índices habitacionais, índices em relação à segurança urbana, índices em relação ao serviço social que se pretende atingir. Não necessariamente você, no orçamento geral, que se pretende manter o serviço funcionando, o orçamento do programa ele visa a atender metas, né? Metas que são postas lá pelas outras instâncias do orçamento, né? Que do plano de diretor, né? Que é o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, que vamos ver mais adiante quando formos estudar a administração financeira orçamentária. Tá? Mas é praticamente isso a diferença do orçamento programa para os outros orçamentos, que geralmente são utilizados na iniciativa privada. O orçamento programa na instituição pública ele tem um viés estratégico. Vamos estudar agora a administração financeira orçamentária, né, pessoal? E o que vem a ser a administração financeira orçamentária? A administração, a AFO, né, a administração financeira orçamentária, ela é um ramo do direito que estuda o orçamento público, né, e as movimentações financeiras e toda essa questão do aparato, né, para a organização dos gastos públicos. A AFO, assim como outros ramos do direito, né, como o direito administrativo, por exemplo, não tem uma lei, não tem um compêndio de leis próprias, né, uma lei própria, que trata como o Código Civil. Mas ela é um conjunto de várias leis, né, que formam a administração financeira orçamentária. Leis como a 4.320 e a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e etc., sendo essas duas que eu citei as principais, né? A AFO também, e qual é a finalidade da AFO? A finalidade da AFO está contida lá, que é a mesma finalidade dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que eu vou ler aqui para vocês, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, né, garantir o desenvolvimento nacional, né, que é o inciso 2º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Então é para isso que é esse o objetivo da administração dos recursos públicos, né, da gestão do recurso público, através do orçamento. É garantir que todos esses objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil sejam atingidos, né, sejam alcançados. E como pode ser feito isso, professor? Através de 3 instrumentos legais, que é o PPA, né, que é o Plano Plurianual, né, da LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Vou explicar para vocês agora o que é cada um, tá? O Plano Plurianual, ele é um plano de médio prazo, né, feito para 4 anos. Nesse plano, o gestor público ele vai estipular, né, todas as ações do seu governo para um período de 4 anos, né, todas as suas metas, todos os indicadores que ele pretende atingir dentro desses 4 anos, né, é um plano geral, é sua visão para o seu governo. Esse plano ele tem que estar logicamente alinhado a esses princípios, né, porque a finalidade do dinheiro público é atingir esses princípios. Mas é um plano, e nesse plano ele não tem valores, ele só tem metas, né? Ele só tem ações. Para 4 anos. E esses 4 anos eles não são literalmente os 4 anos de governo desse chefe do executivo, né? Desse governo que foi eleito, dessa equipe gestora. Ele vai ser executado do 2º ano do governo, né? Desse período de 4 anos. Ele vai ser executado do 2º ano do governo até o 1º ano do governo seguinte, né? E isso garante uma continuidade das ações que estão sendo implementadas, né? Que elas não se limitem apenas ao governo daquele chefe que está lá no momento, mas que mesmo que ele saia, as ações tenham uma continuidade. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Ela também não tem valor, nela também não contém valores específicos, né? Mas essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela serve para fazer uma fatia daqueles 4 anos, né? Tirando daquele plano plurianual, daquele grande plano de médio prazo, ela vai tirar uma fatia dele, né?
que vai dizer para aquele ano as ações que vão ser executadas serão essa. Eu quero que para aquele ano seja atingido esse patamar, esses índices e essas metas. E a lei orçamentária anual, ela vai orçar os valores necessários, né, tanto de arrecadação quanto de empenho de despesas para realizar os planos fatiados pela lei de diretrizes orçamentárias, tá? Todas as duas, tanto a lei orçamentária anual quanto a lei de diretrizes orçamentárias, ela tem a duração de um ano. Eles têm que ser feitos anualmente. Todo ano tem que se planejar, tem que se fazer a lei de diretrizes orçamentárias. Ela é publicada e sancionada, se vai começar a planejar o orçamento. Por isso o ciclo ele é acelerado e ele é ininterrupto, tá? Ele realmente gira muito rápido e todas as ações elas são muito iminentes, elas são muito urgentes de serem feitas, tá? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês não deixem de ler o material escrito lá. Eles têm informações mais robustas para vocês, tá? Para embasar vocês aí em responder os exercícios que está lá proposto também como atividade para esse módulo. E também estou disponível para tirar dúvidas lá no fórum de dúvidas. Pode me mandar mensagem também, caso haja necessário, mandar mensagem para mim solicitando alguma dúvida, alguma resposta. E também estou disponível para conversar com vocês nos encontros síncronos, tá? Esperando vocês lá. Tá? O link será enviado para vocês com antecedência para vocês entrarem lá na sala para essa reunião comigo.